Por que razão abdicamos de nosso tempo, bens e liberdade para viver em companhia de outros humanos, quando se vivêssemos sós poderíamos ter completa liberdade? Porque ao mesmo tempo em que abdicamos de direitos, obtemos em troca algumas vantagens e privilégios. Os privilégios da convivência. Privilégios e perdas fazem parte da vida em grupo. Quando as desvantagens são superiores às vantagens, semeia-se a revolução. Quando os benefícios superam as perdas, temos a possibilidade de construir uma sociedade livre. A ideia de pátria tem como uma de suas fontes o desejo do homem de encontrar esse espaço onde possa trabalhar e viver em segurança, dividindo os ônus de manter uma estrutura comum que lhe proporcione paz e tranquilidade com um custo aceitável. Ubi homo ibi jus. Como diziam os romanos, onde existem homens haverá direito. Quando falamos em direito, referimos-nos não necessariamente a leis escritas, mas a regras de conduta geral, estabelecidas por um ou mais integrantes do grupo, obrigatórias e cuja obediência é mantida por meios pacíficos ou até mesmo pela coação. O surgimento da organização social e do Estado. Todo grupo social cria suas regras de convivência. Quando os grupos foram aumentando, tornou-se cada vez mais necessário dividir as tarefas e, para os governantes, criar alguma organização. Desde o primeiro homem que, mais forte ou inteligente, assumiu o comando do grupo, já havia as 3 funções básicas: criar as regras, executá-las e decidir eventuais litígios no seio do grupo. O que o tempo exigiu foi que tais atividades fossem sendo delegadas. Da mesma forma, enquanto o grupo ocupava um pequeno espaço geográfico, os chefes podiam controlar tudo e todos. Mas, quando os líderes, guerreiros, conquistavam novas terras, precisaram começar a delegar poderes, acionando autoridades no espaço. A história da humanidade, portanto, tem muito a ver com a teoria do Estado e o direito constitucional. Átila, Alexandre, Genghis Khan, todos eles elaboraram um pouco de direito constitucional, embora, na época, ele não tivesse esse nome. Sem saber, já estes homens estavam criando o Estado, que nada mais é do que uma superestrutura criada para gerir o grupo. Estado é uma ficção que resulta da engenhosidade do homem em criar mecanismos para comandar e administrar a sociedade. Ao longo da história, as funções exercidas por homens com poder de mando foram sendo transferidas pouco a pouco para um novo monstro, mais poderoso que todos os dantes imaginados: o Estado, o grande Leviatã, poder e suas faces. Primeiro os homens e depois o novo monstro, todos exerceram e exercem poder, que nada mais é do que a capacidade de alterar condutas, de determinar que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. O poder poderá adotar diversas faces, tantas quanto as formas de modificação da conduta, social, política, religiosa, sindical, sexual e assim vai. Vamos continuar falando sobre isso aqui no Fala, Professora Day. Por que deixamos a liberdade para viver junto lado a lado? É que a troca traz à sociedade vantagens, convívio, o elo firmado. Mas há também a perda e o fardo. A balança pesa o resultado. Se os prejuízos se tornam maiores, a revolta nasce em todo canto. Mas se os ganhos são superiores, constrói-se a paz, finda-se o pranto. Nasce a pátria, o sonho, o encanto de viver seguro em campos melhores. Ubi homo ibi jus, já dizia o romano: se há homens, há normas, há regras, enfim. Não só as escritas, mas leis do humano, que a convivência impõe como um fim. Mantidas na paz ou pela coação, são as bases do direito e da criação. O homem, em grupo, sempre buscou criar regras claras de convivência. Com o tempo e o espaço, o grupo cresceu, e dividir tarefas virou exigência. Assim, os governantes, com inteligência, trouxeram ordem, poder que nasceu. O mais forte, ou sábio, primeiro comandou, criando as regras e decidindo o litígio. Mas o grupo cresceu e se transformou. O poder delegado virou artifício. Com tempo e espaço, o maior benefício: garantir a justiça com menos sacrifício. Líderes e guerreiros, terras conquistaram, e os poderes precisaram delegar. O que Átila, Alexandre, em guerras criaram, foi um Estado que ia se moldar. Sem saber, aos poucos vinham formar o que hoje chamamos de direito constitucional. Líderes e guerreiros, terras conquistaram, e os poderes precisaram delegar. O que Átila, Alexandre, em guerras criaram, foi um Estado que ia se moldar. Sem saber,
aos poucos vinham formar o que hoje chamamos de direito constitucional. O Estado nasceu como uma ficção, engenhoso artifício para administrar, mas virou Leviatã, de temível expressão. O monstro maior que pode nos guiar. É dele o poder de nos organizar, mas sempre há o risco de opressão. O poder, ferramenta de dominação, nada mais é que alterar condutas. Faz o homem ceder à imposição, cumprir ou não cumprir, sem permutas. Esse poder, com faces astutas, toca o social, o político e a religião, no sindicato, na vida sexual. Em tudo ele age com persuasão. É o grande motor da ordem social, mas também pode ser causa de opressão. Por isso, estudar sua configuração é dever de quem busca a razão.